obrigada aí pela presença de vocês. Bom, então, vamos lá. Eu vou falar sobre a abordagem centrada na pessoa. Vou tentar dar uma localizada nela dentro da psicologia, porque eu acho que tem muita gente que nunca ouviu falar nessa abordagem, não é? Ela é meio desconhecidinha, assim, pena. Mas, então, vamos lá. Dentro da psicologia, a gente tem 3 grandes forças, tá? A primeira delas é a psicanálise. Bom, a psicanálise, então, resumindo de uma forma assim bem simples mesmo, bem simples. Opa! O, o homem, ele sofreria as forças das pulsões inconscientes, tá bom? Isso lá na psicanálise. E aí, nomes da psicanálise: Freud, Lacan, Melanie Klein, inconsciente, tudo isso. Aí depois, a segunda força é o behaviorismo. Behaviorismo, vocês também já devem ter ouvido falar. Para ele, o homem seria influenciado pelo ambiente, né? Pelo meio ambiente. Vamos lembrar aí de Skinner, para quem gosta aí dos Simpsons, né? Skinner. Temos Watson, temos Pavlov, e aí a gente pode lembrar aí das experiências com os ratinhos, né? De condicionamento, esquemas de condicionamento, né? Então, tudo isso está lá no behaviorismo. E aí, finalmente, a terceira força da psicologia. Gente, quando eu falo força, eu me refiro a grandes troncos teóricos, tá bom? Então, a terceira força da psicologia é o humanismo, que é onde se insere a ACP, a minha linha. Né? Então, para o humanismo, bom, primeiramente, a gente não rechaça, o humanismo ele não rechaça as forças anteriores. Ou seja, o homem tem pulsões inconscientes? Tem. O homem é determinado pelo meio? Sim. Mas esse não é o nosso foco. O foco aqui no humanismo é a vontade humana, é a vontade consciente do ser humano. E aí a gente pode até se aproximar um pouco da ideia de livre-arbítrio, né? Então tá, é aí que está a ACP. Bom, então a ACP ela surgiu na década de 40 com o Carl Rogers, lá nos Estados Unidos. Bom, agora que eu já falei, assim, dei essa localizada, vamos partir para o que interessa. Eu vou falar agora sobre como que é a psicoterapia nessa linha da ACP, tá? Porque cada linha teórica, a gente desenvolve um tipo de psicoterapia próprio. Então, eu vou falar dessa. Então, vamos supor que o cliente chega lá no meu consultório, que hoje não existe mais, é tudo virtual, mas, né? O cliente chega lá e ele começa a falar. E ele fala, ele fala, e ele fala, e eu escuto, e a gente vai desenvolvendo uma conversa. Ah, é só isso? É, é uma conversa. A mecânica da coisa é essa. Mas tá, vamos entender o que é. Peraí, antes de tudo, deixa eu explicar uma coisa. Quando eu ouço o meu cliente, ele chega falando de assuntos, tá bom? Aonde é que eu dirijo o meu foco? Para onde que eu olho? Não é primordialmente pelo assunto que ele me traz. Eu procuro nesse assunto as coisas que me remetem ao cliente. O que é que tem nesse assunto que me fala da pessoa que está falando? Estão compreendendo? Então, eu vou aguçando o meu ouvido para quê? Para os sentimentos que ele me traz naquele momento, para as emoções,
para os valores, preconceitos, tudo isso diz respeito à pessoa. Então, é para isso que eu vou procurando. Então, tá. A partir dessa conversa, o que é que se constrói que a gente chama de psicoterapia? Que é essa coisa que cura, que provoca crescimento, né? Autoconhecimento. O que é que acontece nessa conversa? Então, tá, eu vou explicar isso por meio de uma metáfora. Tá? Então, vamos supor que eu e o cliente, a gente entre num quarto totalmente escuro. E esse quarto escuro é o quê? É o íntimo da pessoa. É todo o psicológico dela. Ok? E aí, voltando lá para o meu consultório, quando o cliente começa a falar, na parábola, é como se ele acendesse uma lamparina. Lamparina não é da minha época e também não é da época de vocês, mas assim, cabe ressaltar, é da época de Jordelei, mas cabe ressaltar que ela tem uma luzinha fraquinha. Então, para de rir, Jordelei. Então, no momento que o cliente acende essa lamparina, nós damos as mãos e ele começa a me guiar por esse quarto escuro. E aí ele vai me mostrando o que tem dentro, né? Às vezes vem um móvel mó bonitão e tal. E aí o que seria esse móvel? Seria, sei lá, um sentimento muito socialmente aceito, saca? Uma coisa de boa, assim, que você aceita facilmente. Ok, legal, massa. E aí ele começa a me mostrar outras coisas, né? Um móvel mais empoeirado lá e tal. Isso meio esquecido. Ok, e aí a gente tá lá, né? Tá lá montado no propósito. E aí o cliente para e ele fica assim, porra, velho, como que é que será que o psicólogo tá reagindo a isso que eu tô falando, que eu tô mostrando para ele, sabe? Aí ele pega a lamparina e coloca lá bem pertinho do rosto do psicólogo. E aí o que ele enxerga é um olhar bem especial. É um olhar curioso, é um olhar ingênuo. Sabe o olhar infantil da criança que vê o mundo assim, pela primeira vez, sabe? E aí ele acha isso, pô, maneiro aí. Vou continuar. Aí ele continua me mostrando as paradas. E aí ele começa a mostrar umas coisas mais feias ainda. Muito feio. Ele toma coragem, se sente encorajado e mostra até aquela sujeirona que foi para baixo do tapete, sabe? E que ninguém, assim, quis ver. E aí, de novo, ele tá lá. Putz, grilo, gente, esse psicólogo, ele vai sair correndo. Não, deixa eu ver como é que ele tá. Deixa eu ver como ele tá. Aí ele aproxima a lamparina. E aí, qual a surpresa? Ele vê que o olhar é o mesmo. Continua curioso. Continua interessado, livre, sabe? Então, vocês conseguem perceber que, assim, o que se desenvolveu nesse momento foi uma relação bem especial? Bem isso. É. Uma relação bem especial. Uma relação que permitiu ao cliente se soltar, olha, se perceber, né, sem ser julgado. Então, pessoal, o que cura no processo terapêutico é a relação que se estabelece. Por isso que a gente fala que psicoterapia é personalíssima. É um cliente para um psicólogo. Ok? Bem, e assim, quando tu percebe que essa relação está acontecendo,
fantástico. É fantástico. Porque é como se tu visse o... Sabe a pessoa se aproximando, Camila? A pessoa se aproximando da própria essência. É como se tu visse um Deus, assim, tipo, pá, aparecendo na tua frente. E é lindo. É uma experiência divina. É massa. Eu ia falar uma palavra, mas assim, é massa. É legal. Ah, é. Deixa eu ver aqui na minha cola onde que eu tô. Tchá, tchá, tchá. Ah, tá. Aí eu vou falar uma coisa interessante agora. Por que é que a gente fica batendo? Pode rir, Andressa. Por que eu bato nessa tecla de autoconhecimento, né? Do cliente se vasculhar? Por quê? Quanto mais eu me aproximo de quem eu sou, mais eu posso me afastar de quem eu sou. Isso é para a vida, tá, gente? Vamos pensar assim... Vamos falar das sombras, né? Que é uma palavra assim que a gente usa bastante no grupo, né? As sombras. Quanto mais eu me aproximo da minha sombra, mais eu me sinto capaz de decidir se eu vou ficar nela ou se eu vou me distanciar dela. E quando eu digo me aproximar, entendam que eu não estou falando de conhecer. Ou melhor, não é só isso. Também é conhecer, mas principalmente é viver, é degustar, é sentir a sombra. Então, é aqui, ó. Então, o processo de mudança, ele nunca vai acontecer só aqui, no conhecimento. O lugar da mudança, ele está no sentimento. Por isso que eu fico assim, ó, focada no sentimento. Ó, capa. E isso dentro do consultório, a gente percebe quando a pessoa fala. A pessoa vai falando e, à medida que ela vai falando, os sentimentos vão ficando presentes também. Isso que é a experienciação. Isso que é viver, certo? Viver a sombra. Né? Então, tá. Como que vocês estão até agora? Deixa eu ver a carinha. Todos lindos. Ai, obrigada, Raíssa. Valeu, Camila. Então, agora, eu vou falar... Gente, só isso de tempo, meu Deus. Tá, vamos lá. Eu vou falar de um conceito muito, muito importante dentro da psicoterapia da ACP, mas que assim é muito legal para fora da psicoterapia também, para a vida de vocês, entende? Então eu vou falar 3 em 1, tá? São 3 conceitos que compõem as atitudes necessárias e suficientes para o estabelecimento de uma relação de ajuda. A relação de ajuda, ela acontece só em consultório? Claro que não. É na vida, para a vida. Então, por isso que ela é interessante, certo? Voltando para o consultório, quem é que vivencia essas 3 atitudes? É o psicólogo, ok? É o psicólogo que tem que estar vivendo elas. Por quê? Porque quando o psicólogo realmente vive essas atitudes, ele cria um ambiente favorável para que o cliente entre em terapia, certo? Entre e se mantenha em terapia. Então, vamos falar um pouco delas. Estou achando que eu pulei alguma parte, porque está muito rápido isso. Tudo bem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá de bom? Ok. Então, vamos lá. As 3 atitudes necessárias e suficientes para o estabelecimento de uma relação de ajuda. A primeira
está na boca do povo, vocês já conhecem, e é a empatia. A empatia, gente, de acordo com a abordagem centrada na pessoa, é um esforço de você se colocar no lugar do outro, ok? Se colocar no lugar do outro, mas como se você fosse a outra pessoa, ok? Você se aproxima do que a pessoa está sentindo, estando naquele lugar. O que ela está sentindo? Como que ela está reagindo? Quais os valores que estão em jogo aí? Então, você se aproxima, a empatia é um convite à mudança de ponto de vista. Vocês estão percebendo que é algo maior do que simplesmente se colocar no lugar do outro, tá? Porque geralmente quando a gente fala isso eu me coloco no lugar do outro, eu sendo eu. Mas não. Suspendam tudo aquilo que faz parte de você e se aproxime daquilo que é do outro. Isso é empatia. Isso é empatia. Interessantíssimo que quando você realmente é empático, a tendência que você tem de julgar o outro tende a zero. Fantástico. Fantástico. Por quê? Porque tu compreende o outro a partir de dentro. Entende? Então, o outro faz sentido. Então, como julgar? Para que julgar, sabe? O julgamento perde sentido. Então, essa é a empatia. A segunda atitude para se estabelecer uma relação de ajuda se chama congruência. Eu já vi o Jordelei falando sobre congruência, já ouvi. Também é um conceito que roda aqui no grupo, né? Então, congruência é um estado onde você toma consciência daquilo que você está experienciando, daquilo que você está vivendo no momento presente, ok? Antes, no início, quando eu comecei a atender, que eu era muito nervosa, eu ficava muito nervosa dentro de um atendimento, eu sentia... A minha congruência, ela vinha depois do atendimento. Enfim. Mas, assim, estar congruente é você ter consciência daquilo que tu está sentindo no momento presente. Ok? A imagem que eu faço é de um canudinho ligando o coração ao cérebro. Entende? É esse fluxo que pulsa. E isso é importante por quê? Bom, para mim, a congruência, ela mostra a sua importância maior, ela vem como uma luz amarela, sabe? Aquela luz de atenção. Porque às vezes o cliente está me falando umas coisas e que isso começa a me irritar. Por exemplo, né? E assim, a gente sente de tudo, né? Já senti irritação ouvindo o que o cliente falava. Já senti raiva, já senti sono, já senti pouca vontade, sabe? Assim, desinteresse. Veja, isso são sentimentos que me afastam do cliente. Porque se eu não percebo que naquele momento o que o cara está me falando está me trazendo raiva, eu simplesmente largo a mão do cliente e eu fico eu mesma lidando aqui com a minha preocupação, com o meu incômodo, com a minha raiva. A pessoa já está lá longe, já era terapia, já não vai funcionar para nada. Entende? Então, isso é muito importante. E na nossa vida também. Por quê? Porque quando a gente sente que, por exemplo, numa situação do dia a dia, você começa a ter raiva, né? A raiva está sendo o exemplo, né?
Você começa a ter raiva. Quando tu percebe isso, tu cria uma série de ferramentas para lidar com isso. E lidar da melhor forma, sabe? Você não precisa mandar a pessoa para aquele lugar para aplacar a tua raiva. Você pode parar a relação e beber um copo d'água, avisar a pessoa, olha, estou ficando com raiva, pode decidir acalmar a raiva e manter a relação. Estão vendo o tanto de opção que a gente cria? Isso é muito bom, muito legal mesmo. Bom, e por último, essa atitude eu acho que vocês não conhecem, eu nunca ouvi aqui pelo grupo. Só um momento, um copo d'água. Água, conforme Cristiano Ronaldo. Eu vou falar agora da aceitação positiva e incondicional. Vocês já ouviram falar disso? Acho que não, né? Tá. Tá. Vamos lá. Vamos por partes, né? Uma aceitação positiva. Quando você aceita positivamente uma pessoa, é como se tu dissesse para ela, olha, tu é bem-vinda, tá? Você é bem-vinda do jeito que você tá, ok? Com a sua agressividade, com o seu medo, com essas barbaridades todas que você está me falando, tudo é bem-vindo, sem exceção. Isso é aceitar positivamente. Aí, cabe dizer agora que, assim, aceitar não é concordar, tá, gente? Concordar uma atitude sua, diz respeito a você. Aceitar diz respeito à relação que vocês estão desenvolvendo, né? Isso quer dizer assim, olha, eu não vou sair correndo e te abandonar se você começar a falar besteira, entende? É mais ou menos isso. Então, aceitação positiva e incondicional. Incondicional. Não existem limites para minha aceitação. É tipo assim, é o combo, né? Eu aceito a pessoa como ela é. Ponto. Onde que está a importância disso? Eu acho que o cliente ele se sente livre o bastante para se arriscar e se mostrar como ele é. É nesse ponto que a essência começa a brilhar, assim, sabe? Aí você começa a ver aquele Deus brilhando dentro da pessoa. Ai, eu amo isso. Então, basicamente é isso. Empatia, congruência, aceitação positiva e incondicional. A imagem que eu tenho que vale para a vida, sabe? Uma pessoa que cultiva isso, que cultiva essas três atitudes, que eu também sou próximo. Lindo, é isso mesmo. Isso mesmo. Eu acho assim que na vida a gente pode se comportar como um sofá, sabe? Um sofá. Eu explico. Vamos supor que você teve um dia de trabalho lasqueira, difícil, porra, enfrentou aí 2 horas de trânsito para chegar em casa. E aí você abre a porta e você enxerga aquele sofá fofinho, convidativo, que a única coisa que tu pensa é assim, larga a bolsa e se joga no sofá, sabe? E aí você passa aqueles minutinhos lá, que são minutinhos que é tipo assim, dane-se se você tá suja, se você tá descabelada, se você tá irritada.
o sofá, ele só te abraça. Então, assim, é muito gostoso quando a gente encontra uma pessoa sofá. Meu Deus do céu. Eu acho que uma pessoa que cultiva essas 3 atitudes, ela consegue ser uma pessoa sofá. Tem horas que você ajuda uma outra pessoa e essa pessoa nem percebe que foi ajudada. Ela só sai com aquela sensação assim: caramba, aí a Carolina é legal, né? Legal. Pô, Jordelei é maneiro, né? Caramba, o Carlos é. Caraca, gostei de conversar com o Carlos, sabe? Então, é isso. Eu acho que eu acabei a minha apresentação. Putz, com 26 minutos, caraca! Tava, eu achava que ia dar uns 40 minutos. Queria saber de vocês, fiquem à vontade aí para perguntar, críticas, sugestões, liguem 0800. Não é o tempo que faz com que uma apresentação seja precisa ou não, Carol. Uma das coisas que eu sempre tive vontade, curiosidade de te perguntar, nós quando entramos no meio do trabalho espiritualista, a gente acaba tendo que estar de frente com as pessoas encarando problemas, porque e não é ter mediunidade ou não, deixamos de lado os efeitos mediúnicos. Mas nós estamos lá na casa espírita, somos médiuns, ou na igreja, ou na mesquita, onde for. Aí as pessoas vêm e nos enxergam com um olhar diferente e reservam a gente para contar tudo isso que tu falou. Né? Porém, tu tem um olhar voltado a um embasamento teórico, de pesquisa, de estudo. Nós, ali na Casa Espírita, a gente tem apenas a vontade de Evidência. servir. Tá. Apenas a vontade de servir. Desculpa. Isso é ótimo. Mas a gente começa a se deparar com uma parte prática, de uma certa forma, porque longe de sermos terapeutas, como um psicólogo, como um psiquiatra, mas a gente acaba exercendo um papel muito semelhante, tendo que conduzir, tendo que orientar. Nesse ponto, assim, ó, diante da tua experiência, o que tu teria para nos ensinar pontos para que a gente possa olhar mais atentamente as dores das pessoas pelas palavras? Claro que, por exemplo, eu falo por mim, a mediunidade, ela é Jorge, malandra. Jorge, desculpa, a minha conexão caiu e eu perdi um pedacinho do que você falou. Não, não sei aonde que tu perdeu. Não perdeu muita coisa, não te preocupe. O, mas Tá, ótimo. a pergunta por exemplo, assim, qual é um ponto que possa facilitar o nosso trabalho quando nós estamos conversando com as pessoas e poder estabelecer pontos assim que devem ser trabalhados e direcionados? Tem alguma técnica, alguma coisa? Certo. Primeiro, eu queria começar do começo, né? Quando você falou que tem a vontade de ajudar, mas que não tem a técnica ou não tem esse conhecimento, Piririporó, tem momentos, tem algumas sessões que simplesmente assim, a gente nunca sabe o que muda na pessoa, mas tem sessões que, especialmente, eu sinto que, assim, sabe, não foi bom, não foi bom. Mas aí a pessoa volta na semana seguinte, tipo assim, ó, caraca, Carol, muito obrigada, foi muito bom. E aí você fica, oh, legal, que bom que foi bom para você, né? Mas, assim, para mim, nem foi lá essas sessões todas, sabe? Mas por que é que isso ocorre? Porque a pessoa percebe a sua intenção de estar junto.
A sua vontade de ajudar, Jordi, isso já é curativo, sabe? Isso já é curativo. Eu vejo que um trabalho, o seu trabalho quando as pessoas te procuram, ele acaba, ele... Peraí, deixa eu pensar como é que eu posso falar isso, porque me parece que são trabalhos diferentes. O objetivo é o mesmo. Eu acho que eu acho que a, eu acho que você já faz isso, tá? Mas falando, explicitando, eu acho que o seu trabalho de empatia chama. A pessoa vai se sentir, sabe? Alguém me entendeu, alguém me compreendeu. E aí o que tu faz com isso, aí é o seu trabalho, entende? Aí é a sua voz, são as suas potencialidades, é a sua luz falando, sabe? Entendi. Sabe, porque tem algumas vezes, Carol, que a gente vai fazer atendimentos Uhum. e, e conversando com as pessoas, a gente vê que elas contam uma história que não. E aí entra a parte ruim da mediunidade, tá? Porque com a mediunidade a gente sabe que ela está mentindo. Não tem como não saber. Sim. Tu olha assim e tu diz, tá, isso não é verdade. Mas aí tu tem que deixar a pessoa contar a historinha dela. Que a história dela Uhum. sempre é bonita. E nessa história bonita, ela sempre é a prejudicada. Uhum. Ou seja, é uma história bem elaborada, bonita, mas ela sempre é a prejudicada. E aí, quando tu olha a energia que está em torno, né, das auras, tu vê que é exatamente o contrário. Certa Uhum. vez, por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela dizia que ela não aguentava mais ah, estar sobre o jugo de pessoas que faziam magia negra para cima dela. Era muita magia, era muito não sei o quê. E eu ali quieto, olhando e percebendo que toda a origem da magia negra partia dela e não dos outros. E aí, e ela falando, enfeitando, enfeitando, enfeitando. E aí, daqui a pouco, um espírito louco da vida chega, bate na mesa que estava do lado e diz: como pode ser tão hipócrita ao ponto de me contratar para fazer o mal e agora vem aqui pedindo ajuda, dizendo que faz o bem? Ou seja, e durante todo esse processo, tu tem que ficar escutando espírito, tem que ficar vendo energia e tu tem que tentar lidar com a história da pessoa. Eu acho que tu deve se sentir incongruente nesse momento. Isso deve te incomodar de alguma forma, ao mesmo tempo que tu tem que se mostrar aceitando É, e ouvindo. é. Isso deve ser um incômodo. Eu tenho uma vontade muito grande, às vezes, de dizer: pelo amor de Deus, para de mentir, né? Aham. Para, tu não tá vendo que tu tá mentindo, tu não tá mais mentindo para mim, tu tá mentindo para ti. Mas se falar isso, ah, A pessoa sai vai correndo, embora. porque ocorre muita coisa. E eu imagino assim, a semana passada, escutando o Robson falando, né, também que trabalha diretamente com as doenças psíquicas, né, das pessoas. E eu também fui pensando muito nessa situação, porque a gente tem que dar uma medicação. E a medicação, nesse caso, será que vale mais continuar iludindo ou tu ser abrupto ao ponto de dizer, para? Tá. Eu tenho esse conflito comigo o tempo todo, sabe? Sim, sim. Nossa, eu imagino que deva. Um pouquinho. Pouquinho, né? Tá.
quando tu me fala que tu fica meio dividido, né, entre falar a verdade e talvez essa verdade possa vir de uma forma muito forte a ponto da pessoa sair correndo, É né? porque eu sou uma pessoa forte. Por exemplo, assim, muitas vezes a maneira que as pessoas me veem assim, doce, descontraído. Claro, isso é um personagem, entende? Aham. É um Quando tu. personagem. É o Aham. personagem médium, né? Eu aprendi a ser o personagem músico, o personagem médium, e existe no meio desses dois personagens o Jordelei. Mas não Sim. entendo o personagem como forçar algo, mas é como tu te vestir para um trabalho. Sim. E aí te vestir com a roupa, por exemplo, eu vou para um trabalho mediúnico, eu sei a maneira que eu tenho que me comportar e agir daquilo. Agora, às vezes dá uma vontade tremenda de ser Jordelei e dá um para-te-quieto geral da coisa. Só que aí que começa todos os conflitos, que é onde eu não me sinto preparado com todo esse conhecimento que vocês têm sobre os estudos, sobre os profissionais, sobre as pesquisas. Uhum. Uhum. Tô te complicando a vida, né? Adoro. Eu não sei se eu vou ter as respostas assim que você procura agora, porque me parece que isso são coisas que mexem com você e que a resposta para elas não está assim, ó, não é bate-pronto, entende? Olha só, quando tá, duas coisas. E agora eu também não sei se eu vou ser muito direta. Seja, por favor. Estamos entre amigos. Adoro. Quando quando tu te sente com esse incômodo interno, tendo que mostrar um lado terno seu, naturalmente esse estado ele pode transmitir ideias dúbias, sabe? É como se as suas palavras falassem uma coisa e o seu corpo falasse outra. Talvez isso possa causar algumas. Sabe a pessoa quando fica com o pezinho atrás? Uhum. Sabe? Mas aí que tá. Eu não sei se o seu objetivo com o atendimento espiritual é, é criar um ambiente de confiança, assim. Ai, como que eu vou explicar? Tá, vamos lá. Se você se mostrar Jordelei, pode até ser que ela saia correndo. Mas pelo menos ela vai ter a certeza que você foi transparente com ela. Sabe por que eu acho que ela não vai sair correndo? Porque vocês estão dentro de uma relação onde o poder está um pouquinho mais com você do que com a pessoa. Entenda o poder da forma assim mais ingênua possível. Todos nós temos poder e a Uhum. gente exerce esse poder no dia a dia. Algumas situações privilegiam o seu poder pessoal. Por quê? Porque você tem acesso a algo que essas pessoas não têm. Então, muito provavelmente, ela não vai sair correndo. E eu ainda arrisco dizer mais. Ai, Deus. Eu acho que quando tu sente que tu está sendo Jordelei, provavelmente o teu incômodo pode diminuir um pouquinho, sabe? Totalmente. Quando tu se dá a oportunidade de ser mais você. Naturalmente o incômodo diminui, sabe por quê? Diminui a pressão. Diminui a pressão de ser quem você não é. Tá? Diminui a pressão de ter que vestir essa roupa. É óbvio que
Não é bem isso, ser quem você não é. Não, você é quem você é. Mas essa pressão de caber dentro de uma roupa, ela fica mais folgada. Então, tu pode conseguir se relacionar até de uma maneira mais tranquila, sabe? Eu não sei se isso faz sentido para você, porque eu acho que eu estou atirando no escurão, assim mesmo. Não. Posso falar um negócio? Claro, Robson. Desculpa, Carol, é só porque a Andressa falou uma coisa no chat, né? Joide, eu nem tô vendo o chat. Joide, ela está fazendo atendimento contigo, né? Aí isso me fez pensar assim, acho que a tua pergunta tem dois níveis diferentes de angústia. Tem uma angústia que é a da pessoa que está te procurando, e ela tem os motivos dela, não sei por que ela está mentindo, se ela está mentindo para ela mesma, se ela está mentindo para você, né? Mas aí a pergunta poderia ser assim, no caso da pessoa X, como eu faço para ajudar a angústia dela? Será que é eu falar a verdade? Será que é eu esperar o momento? Será que é eu fazer ela enxergar, sabe? Mas tem a questão da angústia dela. Ela está procurando você porque precisa de uma ajuda, tem a angústia dela e como é o melhor para eu ajudar a angústia dela. E aí tem um outro nível de angústia que é a tua angústia. Então, isso que a Andressa falou que me fez despertar, assim, você está falando da tua angústia, não da angústia da pessoa, sabe? Que é a tua angústia de sentir assim, nossa, o jeito de resolver isso é escancarando a verdade, chutando a porta e derrubando tudo e falando para a pessoa, para de ser quem você é, né? Porque quem você é não está ajudando. Mas então esse nível da angústia, em termos de psicologia, a gente chama de supervisão, né? Então, quando um psicólogo procura outro, ou um terapeuta procura outro para pedir ajuda num caso que ele não está dando conta. Tem um nível da angústia que é o que nós vamos fazer com relação a ajudar a pessoa, que nós vamos falar para ela, e tem um nível da angústia que é eu não estou dando conta de lidar com essa pessoa como terapeuta e como que eu vou fazer enquanto terapeuta, entende? Sim. Então, aí esses dois níveis de angústia diferentes, né, tem muitas vezes que eles são antagônicos mesmo. O que eu sinto que eu preciso fazer pela pessoa é uma coisa que eu não estou dando conta de fazer. E aí, às vezes, eu preciso de sentar com essa pessoa e falar o seguinte, olha, teu tratamento comigo não vai fluir, sabe? Não está tendo uma sintonia, ou não está tendo uma empatia, né, para usar a terminologia da linha que nós estamos em foco aqui. E aí talvez você vai ter que procurar outro terapeuta, né, porque aqui comigo não vai funcionar, sabe? Então é isso. Perfeito, na verdade, perfeito. O que eu falei dele tá fazendo atendimento com o Jordelei é justamente ela já estava usando dessa empatia, né? Porque ela falou assim, você deve se sentir assim, assim, assim. Então é justamente isso, né? Você já está usando essa empatia com o Jordelei, com quem for fazer pergunta, né? Olha, que bonitinho. Carolina. Obrigada, Andressa. Oi, eu queria fazer um comentário também Comente. em cima do que você falou e do que o Jordelei falou também, que, assim, eu vejo que quando você vai fazer um atendimento desse, você, além de fazer esses 3 pontos que você explicou, eu acho que a gente faz um acoplamento energético com essa pessoa. Nossa. Entendeu? E esse acoplamento energético faz com que a gente sinta as dores e sinta as emoções e sinta como a pessoa pensa. Então, essa aproximação, eu acho que é uma coisa muito forte e que nos atendimentos do Jordelei provavelmente acontece. Sim. Né? Então, muitas vezes, a gente não vai ter condições realmente de ajudar a pessoa, né? Porque a pessoa talvez não está querendo nem ajuda, ela nem sabe o que ela está querendo. Só que nessa aproximação energética, a gente fica muito influenciado, né? O grande problema é o pós esse atendimento. Eu não posso ficar com essa angústia. Eu tenho que saber desacoplar, me desligar dessa pessoa, sabe? Pensar bem dela, desejar o melhor para ela, que ela vai encontrar um caminho, mas não ficar com essas dores com a gente, porque no fim a gente fica tão angustiado, a gente acaba adoecendo até, por causa desse acoplamento que foi feito e a gente não desacoplou. Então, esse trabalho energético tem que ser feito, sabe?
Em qualquer atendimento, em qualquer relação, porque não é só nos atendimentos, é em qualquer relação. Você vai sei lá, numa padaria comprar um pãozinho, chega lá, você faz o acoplamento com o teu atendente. Se ele te atendeu bem, tudo bem. Se ele te atendeu mal, você já sai de lá meio incomodado. Mas você vai ficar com esse sentimento? Não, a gente tem que aprender a fazer esse desacoplamento. Acho que isso é importante, entendeu? Então, acho que é isso que o Jordelei, a minha sugestão para o Jordelei, nesses atendimentos que ele faz, quando ele percebe, porque a gente não consegue tirar todo mundo da situação que ela se encontra, né? Ela vai vir procurar várias vezes, vai ter momentos que a gente vai ter mais empatia ou não, ou então falar o que o Robson falou, porque eu acho que isso também é muito importante, a gente chegar e falar, olha, eu não vou dar conta nessa situação que você está me apresentando. Eu acho que isso também é uma sinceridade. Você não precisa chutar o balde, mas falar que você não dá conta, para a pessoa procurar talvez uma outra ajuda, uma ajuda mais especializada, alguma coisa assim. Mas é isso. Depois eu teria uma pergunta aí para a Carol, se tiver tempo. Sim, pode fazer que eu já terminei. Tem alguém na lista aí ou pode fazer? Bom, Carol, primeiramente aí, parabéns, né, pela entrega aí, a gente percebe que você ama, né, o que faz, isso aí é maravilhoso. A pergunta é a seguinte, você fez aquela metáfora dos armários, né, que vai descobrindo os armários, relativo às sombras, né, e dá a entender realmente que você vai descendo, né, como se fosse camadas de uma cebola, né, cada vez que você limpa uma, aparece a outra mais profunda. Isso. Então, assim, a minha pergunta é a seguinte, parece, né, na minha visão, nunca fiz uma psicoterapia, mas parece assim, que é um trabalho infinito, né? Porque você vai limpando uma sombra, vai aparecendo outras mais profundas. Então, a minha pergunta é o seguinte, quando que um cliente seu tem uma alta? Como que você vai designar, assim, você pode ter alta ou é um processo contínuo e vai pela vida toda? Como é que funciona isso? Brand, que pergunta mara! Muito legal, porque, assim, tem linhas da psicologia em que o psicólogo que dá alta para o cliente veio para resolver tal coisa, ele resolveu, psicólogo, ok, beijo, não me liga. Mentira. Aí, nessa linha, quem se dá alta é o cliente. Saca? É o próprio cliente que diz, tá bom, quero mais não, tá de boa. Tipo assim, ele escolhe até onde ele quer descer na camada, né? Exato. E, assim, interessante você falar isso, porque, assim, o processo de autoconhecimento, ele é do momento que tu nasce até o momento que tu morres. Por quê? Porque quanto mais você vai conhecendo a sua verdade, maior importância você dá para a sua experiência presente. Ou seja, naturalmente você vai ficando mais maleável. Você é como se cada experiência fosse única. Então, como cada experiência é única, a gente aprende todo santo dia. E assim, tem horas que a gente se sai super bem, e tem horas que a gente volta, sabe? Porque o autoconhecimento, ele segue uma espiral dialética, né? Você melhora, dá uma pioradinha. Melhora mais um pouquinho, dá uma pioradinha. Né? Aí muda a situação, volte 3 casas, sabe? Então é isso. É isso. Eu, assim, eu faço terapia há um bom tempo. E eu gosto tanto, que eu não paro, não. Assim, quando apertar o dinheiro eu vou parar, mas assim, por enquanto não. Mantém. Ô, Carol, deixa eu fazer uma pergunta também aí. Por exemplo, vou fazer uma comparação com as escolas.
Agora Sim. aconteceu a pandemia, enfim, a gente atendia as escolas, e aí muito se falava nas crianças, porque as crianças, porque as crianças, porque as crianças. Mas a gente não encontrava conteúdo, não encontrava nada que falava dos professores, de como os professores estavam lidando com essa parada toda aí. Aí veio o lance de que as pessoas estão procurando cada vez mais terapias, as pessoas precisam de terapia, as pessoas precisam de terapia, as pessoas precisam de terapia. Porém, como que fica a cabeça, e até talvez complementando o que a Regina falou, da questão do acoplamento energético e tal, mas muitos terapeutas, mas psicoterapeutas, imagino que não tá, assim, não vou generalizar, mas talvez nem todos compreendam essa questão energética da coisa. Como que fica a cabeça do terapeuta dia após dia escutando coisas boas, coisas mais ou menos, e umas coisas pesadas. Todo dia, todo dia, todo dia. Lamentação, dor, lamentação, dúvida, pergunta, questionamento. Mas eu posso ver o que acontece às vezes com o Jordelei, que tem os atendimentos dele, chega a rapaziada soltando tudo que tem de dentro, verdade ou inverdade, mas está soltando tudo. E aí o Jordelei tem que absorver aquilo lá e lidar. Tudo bem, Jordelei, médio e tal, entende um pouco, sabe como se livrar disso depois da cabeça dele? Ok. A Regina também explicou, olha, você tem que saber desvincular isso, mas nem todos sabem. Como que você, na tua experiência de atendimento, lida com isso? Cara, receber uma baita carga de informação. Isso é a vida do cara, não é a minha vida, ok. Mas eu imagino que seja muito difícil você não chegar em casa de noite e você não lembrar do que aconteceu, eventualmente, se alguma coisa, assim, alguma informação. Ou não? Como que vocês lidam com isso? É uma pergunta muito interessante também, porque, assim, quando você estuda psicoterapia, ou quando você estuda psicologia, a gente também estuda isso, sabe? A grande maioria dos atendimentos, eu saio tranquila. A grande maioria. Eu acho que a certeza de saber que eu sou diferente daquela pessoa e que aquilo que me compõe eu quero manter e aquilo que compõe a pessoa é outra coisa, me dá uma liberdade de acabar a sessão realmente torcendo pela pessoa, dando assim, sabe, colocando a nossa boa energia, mas eu me sinto livre. Eu realmente me sinto livre. Até porque tu falaste que assim a gente ouve coisas boas, coisas ruins, coisas muito ruins. Mas quando tu tá num processo de compreender a pessoa, eu acabo que eu não ouço problema, eu acabo ouvindo pessoas, sabe? E modos de viver, modos de encarar a vida. E saber que isso é dela e eu sou eu. Né? Acabaram os 50 minutos de boa, eu fico tranquila. Agora, há situações em que eu saio mexida. Porque, porventura, aquilo que a pessoa trouxe bateu em coisa minha. Entende? E aí é um acender o fogo, né? Depois que acender o fogo, tipo, cara, você tem que ver como é que você vai apagar isso. E como que a gente apaga? Terapia. É que Porque aí você... você vai se entender, você vai compreender o que é que aquela pessoa mexeu tanto em você. E aí você vai para terapia. É que você atende pessoas, você lida com pessoas, mas você também é pessoa, certo? Sim. Então, eu imagino que isso, assim, deva haver, de fato, como você falou, casos em que, cara, isso aí pesou, isso aí pesou. Você comentou de empatia. A gente, pelo menos no meu trabalho de UX, a gente lida muito com a questão de empatia também, que é se colocar no lugar do outro para entender como que o outro vai reagir, como que o usuário se comporta em determinada situação.
Mas no seu caso, onde você se coloca a ouvir a pessoa, a empatia em que você se refere, legal, vou te entender, mas eu não vou julgar nada, é isso? Ou entendi errado? Não. Tá, é mais ou menos isso. É porque o não, eu vou te entender, então eu não vou julgar nada. Não é bem assim, não é uma causa e efeito. É como eu te entendo, a minha vontade de te julgar, ela se desfaz porque ela não faz sentido. Porque você compreendeu o esquema de vida daquela pessoa. Uma pessoa, ela não vive, como que eu vou te dizer? Tudo aquilo que ela faz sentido para ela. Inclusive, essas pessoas que mentem, Jorge. Essas pessoas que chegam mentindo, quando tu sabe que elas estão mentindo. A mentira faz sentido para elas. É o que elas dão conta agora. Sabe o que eu fico imaginando? Agora veio na minha cabeça assim, imagina eu aqui com os meus podres, indo ser atendida por algum de vocês né, num atendimento mediúnico e velho, eu não quero que a pessoa me veja como ruim. Eu não quero. Eu admiro demais o Jordelê. Eu não quero que ele me veja como uma pessoa ruim. Coitado, mal sabe, né? Já. Mas a pessoa, ela vive a vida dela com sentido. Quando a gente não compreende o sentido que a outra pessoa dá para a vida, aí a gente julga. Então, quando você é empático, você compreende o sentido daquela pessoa, inclusive as limitações dela. Tipo, ela não consegue ser verdadeira comigo, né? Ela não consegue, sei lá, ela tem esse limite. Não tem como a gente querer tirar suco de uma laranja que está seca, entende? A minha mãe sempre diz, isso é tudo que a pessoa tem para entregar agora, né? É isso que ela tem para entregar agora. Exato, exato. O que a gente tem para hoje é isso. Não é uma pessoa legal, não é uma pessoa que talvez me respeite. Às vezes eu tenho clientes que nem... Eu sinto, velho, eles nem ouvem o que eu falo. Nem ouvem. Carol. Só uma coisa, deixa eu só complementar, Lucas. Lucas, eu acho que eu não consegui explicar direito a tua pergunta quando que você falou assim, como que é que a gente lida com isso, sabe? Eu acho que assim, é um conhecimento que está meio tácito, sabe? Assim, de tanto tu ler, eu não sei explicar. I'm so sorry. Só sei que foi assim. Isso aí, tu tá alto da compadecida. Não sei, só sei que é assim. Caraca, ótimas referências. Não, mas a gente tá rindo aqui, Carol, é porque a gente vai chamar agora o Bruno só de Lucas. Depois o cara recebe um monte de meme e não sabe por quê, né? Agora a gente pegou... Algo de estranho, mas eu disse, velho, tem escrito Lucas, eu vou na descrição. Não. Eu tô usando o usuário do saudoso Lucas, não sei se ele tá aqui hoje, ele cedeu o usuário dele para poder gravar. Aí fica mais... Aí tá sempre como Lucas. Já me chamar, eu tô quase pensando em trocar, meu. Lucas acho que é tão bonito. Agora... Então foi por esse motivo que a gente estava rindo aqui. Mas isso que tu falou... Continua te chamando igual, como Lucas ou como Bruno, tá valendo. Fala aí, isso que nós estávamos vendo aqui. Eu me aprofundei muito no estudo da doutrina dos espíritos quando eu conheci ela, né? Porque eu vim de igreja católica e de igreja católica para músico e para músico para um monte de coisa. Então, quando eu conheci a doutrina dos espíritos, aquilo surgiu para mim como uma grande luz. Era um mundo que eu conhecia, mas que eu não sabia que eu conhecia. Isso aconteceu em 2 etapas da minha vida. Na música, tudo o que eu aprendia sobre música era como se eu já soubesse.
Eu estava relembrando daquilo. Assim eu saía de todas as aulas na faculdade. Os professores falavam e para mim ficava assim, nossa, eu já sei disso. Eu já sei disso. E quando eu conheci a doutrina dos espíritos, assim, mas conhecer, não de ver uma palestra, de pegar o livro dos espíritos e ler o livro dos espíritos, de falar sobre Kardec, de entender a mente que estava ali por trás. Aquilo soava como uma verdade tão grande para mim, que era como se eu já soubesse. Imagina que na minha época mais à toa da vida, não é nem ateu, à toa, uma pessoa falou que foi a Paris e fui conhecer o túmulo de Allan Kardec. Uau! E aquele Allan Kardec que ele falou, eu nunca tinha visto, né? Mas eu sabia que eu conhecia. Que massa. Era algo surreal. Então, quando eu comecei a estudar a doutrina dos espíritos, uma das coisas que veio aflorando em mim, dia após dia, foi a capacidade de não julgar por nada. Eu não consigo mais julgar ninguém, ainda bem, né? Por quê? Por exemplo, agora, enquanto vocês estavam aqui falando, eu estava aqui com alguns companheiros espirituais ao meu redor, e eu estava questionando ele em cima do tema, o caso Lázaro. O fugitivo. O fugitivo, né? Não, são dois Lázaros que estão fugindo. O mentor Lázaro fugindo de mim e o Lázaro fugindo da polícia, né? Os Lázaros fugitivos. Mas eu questionava eles agora em relação a isso que nós estamos falando de psicologia, de conceitos de mostrar o nosso lado de empatia, e aí eles estavam comentando, por exemplo, hoje a gente enxerga apenas o Lázaro como um assassino. Sim. A gente só consegue... Lázaro, o cara que matou um monte de gente. O cara que fugiu. Ou seja, essa nossa visão é pautada e recheada em cima de julgamento. Muito bem explorado pela mídia. Obviamente. Mas mas aí é... Palito de fósforo e posto de gasolina é uma coisa que não pode acontecer. Mas, bem, diante disso, claro, o espírito aqui não falou nada em relação a nada, mas ele disse assim, tu já pensou em tentar entrar na vibração espiritual deste irmão para ver quais os motivos levaram ele a agir desta forma? E aí, veja só, Jordelei, tu está romantizando demais as coisas. Não tem nada de romantizar. Mas quando a gente está querendo fazer um trabalho de esclarecimento interno e externo, a primeira coisa que a gente tem que tentar chegar o mais perto possível é entender o que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa está sentindo. E nesse ponto que entra o que o Bruno perguntou, o que a Regina explicou, o que o Robson colaborou perfeitamente. Porque naquele momento a gente vai ter que acoplar, vai ter que desacoplar, a gente vai ter que olhar com atenção, a gente vai ter que achar um mecanismo de não trazer essa problemática para casa. Veja que um dia, por exemplo, eu estava trabalhando muito num dos trabalhos que eu mais amo fazer na espiritualidade, que é a desobsessão. Jordelei, o que tu gosta de fazer? Desobsessão. Eu prefiro 1000 vezes dar passividade para espírito problemático do que ficar dando voz para o Equenaz Palázaro e para esses espíritos esclarecidos. Porque é fácil com eles. Cansa. A gente aprende. Tudo é verdade. Mas quando tu pega assim, um espírito que foi tirado de uma região extremamente densa, e quando eu falo extremamente densa, eu me refiro aos dragões espirituais. E não estou falando dos draconianos, estou falando dos dragões espirituais. Com uma obra muito bem elaborada por Madame Modesto, e pelo médium Vanderlei, não lembro sobre o sobrenome dele. E ali, quando tu vai lá naqueles
poços de enxofre, mergulha dentro do poço de enxofre e sai com um espírito lá de dentro. Um espírito que não tem mais forma, que não consegue mais pensar, que não consegue fazer mais nada de tão... nem sei te dizer o que levou ele a chegar, mas ele não tem mais vida nenhuma. E aí eles te trazem, fazem uma limpeza rápida, mas eles precisam dar o primeiro choque anímico, que é no médium. Então eles vêm e te levam para uma sessão espírita, e aí o médium tem que se permitir, porque não é qualquer médium que faz isso, porque existe, acredito que exista psicoterapeutas frescos, e como tem médiums frescos também, né? Assim, não, esse tipo de trabalho eu não faço. Né? Esse tipo de trabalho eu não faço. E aí, ou seja, é médium meia boca, como eu chamo, né? Médium preguiçoso. E aí, Vanderlei Oliveira, obrigado, Robson. Esse livro é maravilhoso. E aí vem os espíritos, largam ele no teu colo, ele acopla em toda a tua estrutura corpórea e espiritual. Tu recebe todo aquele choque de emoções, de choro, de dores, de aflições. Começam as cirurgias para drenar aquele líquido fétido. E o médium sentindo tudo aquilo, vivendo tudo aquilo. E aí o espírito começa a ter relances na tela mental de alguns médiuns do que levou ele a chegar àquele estado. Tu te sente tão humilhado diante daquilo que tu não tem capacidade de julgar uma única vírgula de todas as maldades que aquele espírito fez. Nenhuma. A gente não tem capacidade de julgar uma vírgula, porque naquele momento tu tem certeza, se fosse eu teria feito pior. Esse é o trabalho mais lindo que existe na espiritualidade. Esse é o trabalho mais lindo, que é tirar a dor das pessoas. As pessoas entendam espíritos, né? Que lindo isso! Nossa, não, tem muitos relatos. Vale uma vida, hein? Se nós formos falar, teve uma vez que eles trouxeram alguns espíritos, e era assim, o mentor falou, Jordelei, eu preciso de ti, reza que nós vamos acoplar. Serão na média de 10 a 15 espíritos. Eles não falarão nada, eles só precisam passar pelo teu canal mediúnico. E eu disse, mas nós estamos em 20 médiums aqui, não dá para dividir. Não, os outros médiums não aceitam esse tipo de trabalho. E aí eu disse, tá, então vamos. Foi 1 hora, pessoal. Assim, os mentores, não os mentores comunicativos, mas os guardiões, né, os Exus, ou caboclos, fortes, cara grande, forte, para que eu via que os espíritos no colo chegavam onde eu estava sentado e largavam, assim, o espírito caía, meu corpo chacoalhava todo, ficava tonto, começava com ânsia de vômito, muita ânsia de vômito, de quase eu vomitar, e aí eles desacoplavam, energizavam, eu me alinhava, vinha outro, largavam, e assim foram de 10 a 15 na noite. Tu sai tão maravilhado, porque tu sabe que tu conseguiu tirar a dor de 15 irmãos que tu não faz nem ideia do que fizeram. Então, nesse momento, eu consigo entender o que tu e o Robson falam em relação a dores, aflições das pessoas que vocês atendem. Agora, e aí eu aprendi também a não julgar em nada. Por exemplo, as pessoas que me procuram muito agora, tem muita gente me procurando que é transexual. Uhum. E veja só a delicadeza e o perigo ao mesmo tempo que é. Porque essas pessoas estão tão judiadas, que elas não acreditam em mais nada. Porque elas veem as congregações religiosas colocando eles como culpados. A mídia, a sociedade colocando eles como doentes, como errados.
Então, é uma classe que fica tão à parte em relação às emoções internas, né? Que como que nós vamos julgar? Então, por exemplo, agora, olhando em algum dos grupos, acho que não sei se é no canal do Pavo, no próprio canal Portal Paz, eu respondi a uma irmã, assim, e ela perguntando se essa condição dela a levaria ao umbral. Então, veja a doença mental que foi criada em cima de uma pessoa assim, ao ponto de acreditar-se doente. E aí eu respondi que era para ficar extremamente tranquila, que se ela fosse ao umbral, né, as zonas densas, não seria pela sua condição, mas seria pelos seus atos. O ato de não perdoar, o ato de não tolerar, o ato de julgar, né? E isso sim daria passaporte para zonas densas, mas não a sua condição. E perdão, eu acho que eu roubei o tempo demais aqui falando um monte de coisa. Eu acho que a Raíssa queria fazer uma pergunta também, né, Raíssa? Raíssa, só um momentinho. Só. Fica à vontade. Obrigada. É porque, ô Jorge, eu acho que tu acessa as pessoas por uma via que eu não acesso, sabe? Eu acho assim, é o mesmo trabalho, né? Só que assim, por vias totalmente diferentes. Legal isso. Tu com conhecimento e eu com cara de pau. Bom, cara de pau, né? Que um dia eu tive que começar, e para começar teve que ter muita cara de pau, assim, né? Que bom que Deus te deu muita cara de pau. Quando eu faço a barba, não sai mais pelo, sai serragem. Depois não quer que zoe, cara, mas pede. Tá. Pede. Raíssa, acho que agora dá. Bom, gente, dá para me ouvir direitinho? Sim. Dá. Voltando só um pouco no primeiro tema falado aqui pelo Jorge, né, no começo, sobre essas pessoas que chegam até nós, né, pedindo ajuda, porque é diferente, né, essas pessoas que a gente vai até elas ajudá-las. E indo para esse princípio da pessoa chegando até nós, quando acontece esse tipo de coisa, da gente sentir que a pessoa está mentindo ou está levando aquela situação que ela mesma, né, quis, tipo, ela que está pedindo ajuda e ela mesma está se levando por um caminho, né, que a gente fica até perdido, né, fala, nossa, mas o que ela está querendo de verdade, né? E no meu dia a dia, assim, eu gosto muito desse lado da cura, da ajuda das pessoas mesmo. Está sendo até muito importante para mim essa palestra de hoje para aprender muita coisa. Só que eu me considero uma pessoa extremamente sincera, né? Muito sincera. Às vezes eu tenho até que calar minha boca, literalmente, porque eu tenho muita dificuldade em ficar quietinha, assim, falar, nossa, Raíssa, não precisa disso. Mas até que ponto isso realmente não é bom para outra pessoa? Até que ponto eu não posso virar para essa pessoa, né? Eu vou colocar o que o Jorge falou como exemplo para não generalizar aqui. Mas, tipo, falar mesmo, falar assim, perguntar mesmo, falar, mas o que você quer de mim, né? Assim, até que ponto a sinceridade atrapalha na hora de ajudar uma pessoa? Certo. Vamos lá. Você já sabe que você é sincera. Então, tu tem uma escolha na sua mão, né? Ser sincera, falar ou não falar. É difícil falar assim de uma forma genérica, tá? Mas vamos lá. É porque tudo é tão particular. Mas tá. Quando tu engaja numa relação
de ajuda, o teu foco é outra pessoa, né? Tu tá lá em contato com ela e tu tem um objetivo, ajudá-la. Tem coisas que a gente sente que são muito sinceras, que dizem respeito à sua relação, ao que tu tá sentindo daquilo que vem dela, entende? E como que é que isso que tu sente pode ajudar essa pessoa? Tá entendendo? Eu acho que a sinceridade, ela não ajuda quando a única pessoa que é contemplada é você. Quando a sua sinceridade vem para aplacar um incômodo seu, de assuntos seus. Por exemplo, quando uma pessoa conversa comigo e eu fico irritada, na minha sinceridade, na minha congruência, eu posso chegar e falar para ela, cara, eu estou ficando muito irritada com isso que tu está falando. Sabe? Isso pode ser bom. Na verdade, isso é um risco, né? Tu tá arriscando, tu tá colocando a tua sinceridade em jogo. E aí essa pessoa, ela pode confiar mais em você, porque ela tá vendo a sua sinceridade e ela confia em algo que ela conhece. A gente confia em algo que a gente conhece. Ou ela pode sair correndo. Isso é o risco da relação, é o risco de qualquer relação. Então, tenta filtrar a tua sinceridade. Se ela te irrita em coisas que são suas, talvez não valha a pena falar. Agora dizer o que é seu ou o que não é seu, aí cabe a você, dentro do conhecimento que tu tem de ti mesmo. Olha só, quando eu atendia os meus... teve uma época que eu atendia crianças e adolescentes. A gente está fazendo só live. A gente tá... Eu tô te vendo. Lindo. Quando eu atendia aos adolescentes que usavam droga, era muito fácil identificar o que era meu e o que não era meu, porque era uma realidade tão distante da minha que era muito fácil, sabe? Quando você atende pessoas com a realidade bem próxima da sua, seu pai, sua mãe, seu irmão, a nossa sinceridade tende a atender a gente, a aplacar a nossa raiva, a aplacar a nossa indignação, sabe? Mas, assim, é muito difícil responder isso. Muito difícil. Eu vou só facilitar o assunto, assim, que eu tô vendo o pessoal, até agradeço o pessoal respondendo, então eu já vou até dar um direcionamento melhor. Por favor. Quando eu disse da sinceridade, assim, às vezes a gente pensa em sinceridade e já acha que a gente, né, nossa, eu sei tudo, né, vou ser sincero porque eu, né, então às vezes até parece isso, mas quando eu disse mesmo, assim, falando sobre mim mesmo, né, é mais nesse sentido da compreensão mesmo de algo maior, de olhar para aquela pessoa com compreensão mesmo e falar, poxa, se eu posso, nesse momento, auxiliar essa pessoa, se nesse momento eu posso dizer algumas palavras que façam ela se sentir melhor ou, de fato, que tragam alguma reflexão para ela naquele momento, eu me sinto muito bem com isso, porque, né, a pessoa está te dando ali uma abertura muito gostosa para você ajudar ela, naquele momento, auxiliar ela. Então, eu prefiro levar muito para o lado da minha compreensão que aquela pessoa está passando por aquilo naquele momento. Se ela está me dando aquela abertura naquele momento, como eu posso ajudá-la? Mas eu já me vi em algumas situações que
me privei de falar coisas por imaginar que aquela pessoa pudesse ficar chateada, ou imaginar no meu julgamento de que aquela pessoa não entenderia o que eu gostaria de dizer, ou qualquer julgamento da minha parte sobre como a pessoa reagiria é mais nesse sentido da sinceridade mesmo, claro, com todo o respeito pela pessoa, mas jamais interferir nessa linha, né? Você vai ter mais um pouquinho e não vai falar mais coisa. Outra pessoa. Então, é mais a sinceridade dentro desse âmbito mesmo do, poxa, a pessoa já está me dando ali uma liberdade gostosa de eu ajudar ela, de eu auxiliar ela, só que eu não quero falar poucas palavras por achar que a pessoa pode ou não se chatear, ou que a pessoa pode ou não entender, isso é um julgamento meu. Então, o que eu sinto de fazer é, naquele momento, ser sincero, né? Ter a sinceridade, tipo assim, vou colocar de novo como exemplo ali do Jorge, para ficar mais fácil, é virar para esse ser com toda a compreensão do mundo mesmo e falar, mas, meu irmão, vamos lá, vamos tentar entender. Vamos lá. Por que tu tá fazendo isso com você mesmo, né? Essa sinceridade nesse sentido do não me privar de falar mesmo, né? Parece que tu sente medo de não agradar ou medo de machucar, talvez, essa pessoa. É isso? Ai, acho que a conexão tá ruim. É isso, Raíssa? Ai, ela caiu. Sim, um pouco. Eu tenho mesmo esse receio. Como que a pessoa vai se portar? Ou será que ela vai entender isso, né? Então tu fica numa luta isso, interna. Ficou um pouco ruim? Não, tudo bem, eu tô te ouvindo. A imagem tá congelada, Entendeu? mas estou te ouvindo. Tô te ouvindo. Tu fica numa luta interna, então, entre falar e correr o risco e entre calar e sentir que tu perdeu a chance de ajudar essa pessoa. Isso. Exato. E eu sinto muito isso, porque tem muito isso mesmo dessa roupa que a gente coloca, né? Do querer de paz, né? Vamos dizer assim, né? Esse semblante de nossa, estou aqui agora para doar amor para você. O que você precisa de mim? Mas também tem muito isso do, nossa, mas por que eu não posso falar para a pessoa, sabe? Tipo, existe, né, esse pré-julgamento do, poxa, a pessoa não vai entender de Olha só, esse ponto assim, até que ponto, né? Exato. Esse é o risco de toda relação. Mas pelo que tu me falou, a pessoa já chega, ela já chega pedindo para você, sabe? Ela já chega pedindo. Então, nisso tu já está na vantagem, porque ela já está disposta, ela já está lá, ó, aberta, querendo ouvir. O que parece é que o seu medo de falar alguma coisa que não ajude te prende nessa roupa de carinhosa e fofinha e sabe? Quando a pessoa, na minha opinião, eu acho que a pessoa já está assim, abertona para conhecer a Raíssa do jeito que ela é. E como eu falei antes, existe algo de muito lindo em uma pessoa que tem a coragem de se mostrar transparente, sabe? Sabendo disso, tu pode escolher as palavras da melhor forma possível. E também você pode perguntar para a pessoa: olha, eu vou te falar isso, mas tu pode se colocar dentro da relação. Por exemplo, fulana, eu vou falar isso para você, mas realmente eu estou com muito medo de não te ajudar. E eu estou com medo que você não me compreenda, embora a minha intenção seja a melhor de todas. Posso falar? E aí você fala.
Se coloca na relação, tu tem o direito de falar o que tu tá sentindo. Isso te deixa inteira. Isso faz a pessoa... Depois que a pessoa percebe isso, ó, depois que a relação se faz, cara... Ô, Carol... Fala o que quiser. Ô, Carol, isso aí que você falou, é assim, uma pergunta assim, eu acho que é importante também, porque estabelece aquilo que você falou no começo da relação de poder, né? Quando uma pessoa vai, né, fazer uma consulta com o Jordelei, quando uma pessoa te procura para fazer a psicoterapia, ela está procurando, né? Então, isso aí já te dá uma condição de poder sobre aquela situação. É diferente quando você entra em uma situação querendo ajudar. E aí, essa é a relação de poder, né? Quando tu entra na relação querendo ajudar, tu tem que saber se a pessoa quer ajuda. Porque senão você pode levar um leve coice da vida. Isso. Pessoal, mas isso é muito importante, cara. A live está excelente. Acho que de todas foi a que eu comecei menos entendendo o contexto e agora eu não quero que tenha fim. Mas a gente precisa encerrar, porque senão a gente vai muito tempo adentro aí, tá? Vamos marcar uma live 2 desse assunto. Acho que tem uma do Robson também, que o pessoal gostou bastante também. Na verdade, todos mereciam. Mas vamos deixar para uma parte 2, senão a gente também não vence aqui. Jordelei, quer deixar uma mensagem aí para a gente finalizar? Tá contigo, irmão. Acho que é uma excelente ideia, Bruno, a gente fazer uns repetecos aí. Podemos também marcar um dia para a gente só conversar, em vez de fazer live, só conversar sobre as experiências espirituais de cada um de nós nos nossos dias, nosso dia a dia. Acho que vai ser bem bacana. Eu queria, para encerrar, dizer que por volta do ano 2002, 2003, por aí, eu estava numa fase muito centrada da minha vida, tocando. E eu ia para um prédio aqui perto, que é chamado Antigo Hospital Universitário. E lá tinha um curso de música, onde eu dava aula para crianças e para adolescentes. E um certo dia, eu tocando, que eu tocava o dia inteiro mesmo, sem parar. E eu tive até ameaças de vizinhos dizendo que se eu tocasse naquele dia, eles me matariam. Obviamente que eu toquei e eles não me mataram, né? Então tá tudo 100%. E aí, num desses dias, bateu na porta dessa sala que eu estava estudando uma jovem dizendo que eu tocava muito bem e se não teria nada para a gente tocar juntos. E eu disse, tem. Peguei uma partitura chamada Trumpet Voluntary, de Henry Purcell, e passei para esta jovem. Então, ali a gente passou, acho que 1 ano, trabalhando essa peça junto, onde eu podia brincar com ideias interpretativas, com inúmeras coisas. Quero dizer que essa jovem é a Carol. E então a gente se conheceu, ela estava estudando psicologia na época ainda, né, Carol? Sim. E enlouquecia. No andar de cima. E eu era uma das pessoas que incomodava ela no andar de cima, assim, tocando. Porque o prédio funcionava uma parte da faculdade, então tinha muitas aulas, inclusive o Jordelei tocando trompete o dia inteiro. E Depois aí eu tenho uma réplica, mas tudo bem. E aí a gente conviveu junto um bom tempo. Por fim, a Carol viajou, foi procurar outros horizontes, e a nossa dupla, nosso dueto se encerrou ali. E do nada, com o Portal Pass... Filha, só um minuto, filha. Senão daqui a pouco eu vou ficar tonto, porque eu estou num carrossel aqui. E aí esse nosso encontro acabou se encontrando uma vez mais pelo Portal Pass. O mundo dá inúmeras voltas, inúmeros giros. E as pessoas que têm que permanecer na nossa vida, elas permanecem. Obrigado a todos vocês que fazem parte desse grupo. Obrigado a todos vocês que contribuem com piadas, com tiração de sarro, ou seja, do melhor jeito possível. Porque nós temos que contribuir com a humanidade. E a gente tem que contribuir com aquilo que de melhor a gente tem. Se só temos nesse momento uma piada para fazer rir, por que privar o sorriso de uma pessoa e não fazer a piada?
Se temos conhecimento para transmitir, por que privar as pessoas do pouco que sabemos, sendo que o pouco para nós pode ser muito para outros? Então, obrigado a todos vocês pelas perguntas, pelas falas, pelas dedicações, pelo estudo. É uma honra cada vez maior fazer parte disso. Só isso que eu gostaria de dizer para encerrar.